Boa noite, doutores, doutoras, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Processual Penal. Confirmem para mim, por gentileza, se vocês estão me ouvindo bem. Maravilha, boa noite, doutora Leidiane, doutora Maria Vitória, muito obrigado. Doutor Binar, sempre aí presente, Boa noite. também. Muito obrigado pela presença de vocês. Estamos aqui para mais uma aula, né? Graças a Deus estamos bem, estamos todos aqui com saúde, e aqueles que porventura estiverem aí com alguma comorbidade, estiverem aí com Covid, desejo pronto restabelecimento a vocês e aos seus familiares. Então, é importante nesse momento também, né, nos mantermos aí focados nos nossos objetivos, né? E nessa noite, o nosso objetivo é o estudo, então, do direito processual penal. Nossa aula já está sendo gravada, material já foi compartilhado e conteúdo também já está disponível para vocês lá no Moodle, né? Então, vamos aí iniciar os nossos estudos. Vamos falar hoje sobre o procedimento comum sumário. Então, na aula passada, falamos ali sobre o procedimento ordinário e hoje, então, falaremos sobre o procedimento sumário e iniciaremos também o estudo sobre o procedimento sumaríssimo. Então, hoje nós estaremos aí entre o procedimento comum sumário e também o procedimento sumaríssimo. Lembrando que o procedimento sumaríssimo ele vem regulado pela Lei 9.099/95. Né? Então é importante também que nós tenhamos essa compreensão. Fica aí de início o conceito do Dr. Guilherme Nucci sobre o procedimento comum sumário. E ele diz que sumário é a qualidade de ser resumido, feito de maneira simplificada e sem formalidades. O objetivo do procedimento sumário é simplificar a finalização do procedimento ordinário. Como nós já vimos, né, o procedimento ordinário ele é muito mais complexo, ele é aplicado normalmente para crimes de maior complexidade, enquanto nós temos aí o procedimento sumário, que logicamente também ele garante ali aos litigantes, né, ao autor, no caso, ao Ministério Público, quanto à defesa, o acusado, o direito à ampla defesa e o contraditório, mas aqui não se abordam crimes, né, de tanta gravidade. Né? Não é, logicamente, um crime de menor potencial ofensivo, é um crime que tem aí sim a sua gravidade exasperada, mas não chega a ser um crime, né, de grande gravidade ou de maior periculosidade frente aos anseios sociais. Então, essa é uma grande distinção. Para isso, o procedimento comum sumário, ele vem lá regrado no artigo 394, parágrafo 1º, inciso 2º. Então, diz o parágrafo 1º, o procedimento comum será ordinário, que nós já vimos, sumário, que nós veremos, e sumaríssimo, que nós iniciaremos ainda hoje. Inciso 2, e aí ele vem dizer, então, o que é que compete ao procedimento comum sumário, né? Sumário, quando tiver por objeto crime, cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Então aí nós já temos um parâmetro extremamente importante para que nós possamos aqui iniciar os nossos estudos, ou seja, nós estamos aqui diante do conceito. Pessoal, é importante dizer também que quando fala ali pena máxima, né, de 4 anos, ou melhor dizendo, né, como diz o próprio texto legal, não que seja inferior a 4 anos, que seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Então não é de 4, é pena menor de 4 anos. Nós temos que lembrar que ela será maior que 2 e menor que 4. Tá? Por quê? Porque até 2 anos compete lá o procedimento sumaríssimo dos crimes de menor potencial ofensivo. Então, nós temos essas questões, nós temos essas prerrogativas dos quais nós devemos observar. Então, esse é um fato, mais uma vez, extremamente importante. Outro aspecto que nós devemos observar é a questão de que nós estamos diante ali de crimes
que logicamente eles dependem aí de uma hipótese extremamente importante. Por quê? Porque, na verdade, nós temos fatos e nós temos questões que estão diretamente relacionadas ao direito penal. Ou seja, aqui, para que haja essa mensuração do procedimento comum, né, sumário, logicamente que nós temos que olhar lá para o sistema trifásico da dosimetria da pena de alguma forma. Ou seja, nós temos que observar ali que quando se fala em pena inferior a 4 anos, nós temos que observar a denúncia daquele crime. Nós temos que observar também sobre esse aspecto qual foi de fato a imputação que foi ali atribuída ao indivíduo. Então nós temos lá, né, logicamente, as agravantes, as qualificadoras, e tudo isso tem que ser observado para que haja aí essa mensuração, essa dosimetria da pena para que ela seja inferior a 4 anos. Então esse é um aspecto extremamente importante, né? Outro fato que nós devemos aqui observar é aquilo que diz aí o artigo 583 do Código de 538, perdão, artigo 538 do Código de Processo Penal, quando ele diz que nas infrações penais de menor potencial ofensivo, quando o juizado especial criminal encaminhar ao juízo comum as peças existentes para adoção de outro procedimento, observar-se-á o procedimento sumário previsto neste capítulo. Ou seja, né, o que é que diz então aí o artigo 583? Ele vem dizer para nós algo que também é extremamente importante. Por vezes, o crime é de menor potencial ofensivo, mas nós veremos mais adiante que os crimes de menor potencial ofensivo eles são muito limitantes quanto à produção de provas. Então, por exemplo, se for necessário a realização de uma prova pericial, né, o que é que o juiz lá do Juizado Especial Criminal deve fazer? Não compete a ele, no rito do procedimento sumaríssimo, realizar provas periciais. Então, ele vai encaminhar esse processo para o juízo comum. O juízo comum, então, absorverá a competência para o julgamento daquele crime que até então era respectivo ao procedimento sumaríssimo e ele, então, o conduzirá sobre aí as regras do procedimento comum sumário. Então, esse é um outro fato extremamente importante também. Ou seja, a questão de que pode haver aí essa necessidade, né, do processo que, em tese, inicialmente era sobre o rito ali do procedimento sumaríssimo, passar para o procedimento sumário, dada ali as questões relativas à simplificação do procedimento, quando lá observado o procedimento sumaríssimo. Então, nós não podemos aqui deixar de observar essa possibilidade jurídica também. Então, na sequência aí, né, além daquilo que fala o artigo 538, pessoal, mais uma vez lembrando, né, me chamem sempre quando necessário, perguntem sempre aí quando quiserem, tá? Não vamos deixar passar nada aí que vocês possam ficar com dúvidas depois. Então, olha só, explicando um pouquinho isso que eu acabei de dizer, essa interpretação aí sobre o artigo 538 do Código de Processo Penal, no âmbito dos juizados especiais criminais, ou seja, do procedimento sumaríssimo, né, adota-se então o procedimento sumaríssimo para o processamento e julgamento de infrações penais de menor potencial ofensivo, ou seja, aquelas de até 2 anos. Todavia, em determinadas situações, pode ser necessária essa remessa do processo para o juízo comum, momento em que passará então a tramitar sobre o rito sumário, por expresso comando legal. Aquele feito que tramitava sobre o rito sumaríssimo lá no juizado, passará a tramitar sobre o rito sumário quando da vara criminal. Logicamente, naquelas hipóteses em que ele não pode continuar pelo rito sumaríssimo, dada ali a impossibilidade, a limitação do próprio procedimento, que pode aí impedir o trâmite natural do processo, né? A complexidade natural deste caso concreto. E para vocês verificarem, então,
aquilo que eu estou dizendo, o artigo 66, parágrafo único, e o artigo 77, parágrafo 2º, é que vai dizer para nós as hipóteses de remessa, então, desse processo, né? O artigo 66, olha só como é simplificado, como ocorre ali, então, o processo sumaríssimo, né? O artigo 66 diz: a citação será pessoal e far-se-á no próprio juizado, sempre que possível, ou a mandado, ou por mandado. Parágrafo único. Não encontrado acusado, será citado. O juiz encaminhará, perdão, não encontrado acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para adoção de procedimento previsto em lei. Olha o que nós estamos vendo aqui no artigo 66, parágrafo único, né? Por quê? Porque no processo penal comum, o que aconteceria nessa segunda hipótese, nesse segundo momento? Ou seja, quando ele não é localizado, ou quando ele se esconde, ele se esquiva para não ser citado da ação penal. Nós teríamos, por exemplo, a citação por edital. E no procedimento sumaríssimo não existe essa hipótese, tá? Olha o que diz o artigo 77. Na ação penal de iniciativa pública, então na ação penal pública incondicionada, quando não houver aplicação de pena pela ausência de autor do fato, ou pela não ocorrência da hipótese prevista lá no artigo 76 desta lei, o Ministério Público oferecerá ao juiz de imediato denúncia oral, olha como ele é bem mais simplificado, né? Se não houver necessidade de diligências imprescindíveis. Parágrafo 2º. Se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação de denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao juiz o encaminhamento das peças existentes na forma do artigo 66 do Código, da Lei 9.099/95. Então, aqui, entre os artigos 66, parágrafo único, e artigo 77, parágrafo 2º, nós temos as hipóteses em que ocorrerá a remessa do processo que tramitava lá pelo procedimento sumaríssimo da Lei 9.099/95 para o processo comum sumário. Então, aqui nós temos duas hipóteses que são extremamente importantes serem analisadas, né? Que determina, que impele aqui o fato de que o processo que corria, melhor dizendo, pelo procedimento sumaríssimo, vai então para o procedimento sumário. Pontos de distinção entre os procedimentos ordinário e sumário, né? Então, é importante que nós saibamos distinguir os dois para que não haja dúvidas aí, para que vocês, em nenhum momento, possam confundir, né, o procedimento sumaríssimo do procedimento sumário. Nós sabemos que esses dois ritos processuais, eles são extremamente distintos do processo ordinário, não só com relação à pena ou com relação à quantidade de testemunhas que são ali, né, arroladas, mas também as hipóteses, né, e a celeridade processual, a facilidade que existe sobre esses aspectos. Então, tudo isso é determinante ali para que nós possamos distinguir o procedimento sumaríssimo do sumário e do procedimento ordinário. Então, algumas hipóteses que nós devemos observar, por exemplo, né, nós temos lá aquilo que diz os artigos 531 a 538, que é idêntico ao rito ordinário. Ainda assim, a fim de evitar repetições desnecessárias, olha o que diz lá o parágrafo 5º do artigo 394, pessoal. Então, nós vamos observando aqui essas distinções. O parágrafo 5º do artigo 394 diz: aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo as disposições do procedimento ordinário. Então, ou seja, naquilo que for necessário complementar, preencher, interpretar ou compreender sobre os procedimentos especial, sumário e sumaríssimo,
né, a própria legislação nos diz que é possível aplicar subsidiariamente nestas hipóteses o procedimento ordinário. Outra questão importante com relação ao prazo para a realização da audiência, né? A primeira parte é do artigo 400, ele vem falar a hipótese e o tempo em que ocorreria, ou deveria ocorrer pelo menos, a audiência no procedimento ordinário. Já o artigo 531, né, vem dizer que para o rito sumário o prazo é a metade, ou seja, né, o artigo 400 vem dizer que o prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento na hipótese de rito ordinário é de 60 dias. Agora, o artigo 531 vem dizer que para a realização de audiência de instrução e julgamento em casos, em hipóteses de rito sumário, o prazo é de 30 dias. Então, essas são informações extremamente importantes. Essas são informações que cabem aqui às distinções, à compreensão da diferença entre o procedimento comum ordinário ou o procedimento comum sumário, para vocês verificarem a complexidade que existe ali no procedimento ordinário, ou seja, ele tem um tempo em dobro em razão do tempo estipulado pela lei para a realização da audiência de instrução e julgamento para o rito sumário. Então, o rito sumário, em torno ali de 30 dias, é o que prevê a nossa legislação, enquanto para a realização da audiência em casos, em hipóteses de procedimento comum ordinário, é de 60 dias para a realização. Aí vem a questão que coloca o doutor Anderson, né? Esse prazo na prática funciona ou geralmente passa do prazo? Doutor, esse é um chamado prazo impróprio, ou seja, é uma recomendação que o código dá. Olha, se fosse nesse prazo estaria ótimo, né? Para o doutor ter uma ideia, eu tenho casos, eu tenho processos de clientes, né, que nós acompanhamos, em que já passam de 2 anos e ainda não houve a audiência de instrução e julgamento, tá? Então existem hipóteses, sim, em que esse prazo vai ultrapassar. Nós não temos uma regra, é apenas uma recomendação da lei. A lei diz, olha, o ideal é que seja nesse prazo, mas a lei também nos diz que esse é um prazo impróprio, que por outras razões ele pode ser diferente, ele pode ser maior. Então, normalmente não acontece nesse prazo não, doutor. Olha só com relação ao número de testemunhas também aí, que é uma outra característica distintiva entre o procedimento comum ordinário e o procedimento comum sumário, né? No procedimento comum ordinário, nos termos aí do artigo 401 do Código de Processo Penal, a defesa e a acusação, no caso, poderão arrolar até 8 testemunhas, cada uma para cada réu, né? Então vocês veem aí, por exemplo, nós estamos num processo onde existem mais de 50 réus, e ali você vai ter, no mínimo, 400 testemunhas. Aqui a doutora Maria Vitória coloca que é grande a demanda de processos para pouca mão de obra, por isso o judiciário é lento. Doutora, é por essa função, né? É por questões mesmo de complexidade dos processos, tem processos que não tem como na pauta de audiência, né? E por tudo aquilo que se deve organizar até que a audiência seja realizada, como intimação das partes, intimação de testemunhas, realização de cartas precatórias. Então, de fato, eu concordo que essa lentidão ela é em razão da escassez ali de funcionários, de juízes, né, no Poder Judiciário brasileiro. Né? Por exemplo, vamos citar uma situação bastante simples, né? A Iturama mesmo. A Iturama nós já poderíamos ter 3 juízes. Um juiz dedicado somente ao juizado especial, um juiz dedicado à primeira vara e um juiz dedicado à segunda vara, ou ainda mais, como acontece aqui em Jales, né? Poderíamos ter, por exemplo, 5 juízes. Um juiz do juizado especial, um juiz da primeira vara civil, um juiz da primeira vara criminal, um juiz da segunda vara civil e um juiz da segunda vara criminal. Esse seria, então, o ideal, né? Como acontece, por exemplo, aqui em Jales, como acontece ali em Santa Fé do Sul,
onde nós já temos varas especializadas. Então, isso é extremamente importante também e garante maior celeridade processual, né? Número de serventuários é extremamente importante, mas também número de juízes e juízes especializados em determinadas áreas. Por que eu digo isso? Porque nós sabemos que existem juízes que são mais prevalentes, né, a determinadas demandas. Alguns gostam mais da área criminal, alguns gostam mais da área civil, e logicamente a pessoa é mais produtiva quando ela está ali trabalhando sobre naquilo que ela de fato tem uma afinidade bastante mais próxima. Na continuidade aí, então, né, o artigo 532 vem dizer que, no caso e na hipótese do rito sumário, o número de testemunhas, que é de 8 para o rito ordinário, cai para 5, né, no rito sumário. Então, até 5 testemunhas para a acusação e até 5 testemunhas para a defesa. Então, observem essas questões, observem essas situações. Ou seja, né, quantidade, prazo de tempo para a realização da audiência de instrução e julgamento, rito ordinário 60 dias, rito sumário 30 dias, né? Ali a indicação de testemunhas, rito ordinário até 8, rito sumário até 5. E um outro aspecto extremamente importante e distintivo sobre o rito ordinário e rito sumário é a previsão do artigo 402, que se aplica ao rito ordinário. Ou seja, após ali o final da audiência de instrução e julgamento, as partes têm a possibilidade de requerer diligências ainda sobre fatos que foram ventilados durante a audiência de instrução e julgamento. E esta hipótese, ou seja, requerer diligências após aqui a realização da audiência de instrução e julgamento e antes da manifestação em alegações finais, orais ou por memoriais, não existe essa previsão legal para o rito sumário. Então observem aí o que diz, olha só, né? Enquanto no procedimento ordinário, como ordinário, as partes é facultado ao final da instrução requerimento de diligências cuja necessidade de realização seja sugerido por ocasião da audiência, o rito sumário não há essa previsão. Então, ou seja, no rito sumário, ao final da instrução, nós já passamos para os debates, nós já passamos para as alegações finais orais. Pessoal, quanto mais simplificado o procedimento, maior é a imposição da oralidade no processo, ou seja, que ele seja rápido, que ele seja eficaz e que ele seja eficiente. Então, a oralidade, ela se enquadra melhor ali no procedimento sumário. Então, essa é uma outra diferença. No rito ordinário, nós temos a fase de requerimento de diligências, que é a fase do 402. No rito sumário, não tem essa fase após o término ali da audiência de instrução e julgamento. Uma outra hipótese aqui que nós devemos observar é o fato de que a ausência de previsão legal sobre a possibilidade de substituição das alegações finais por memoriais, conforme eu já havia dito para vocês, né? A regra é a oralidade, mas no procedimento ordinário, dada a complexidade do caso, né, quantidade de réus e tudo aquilo que é inerente ali ao procedimento, existe a previsão legal da substituição das alegações finais orais pelos memoriais. Então, essa é uma questão também aí extremamente importante. Existe essa previsão legal. Quanto ao rito sumário, não existe essa previsão legal. Não existe essa possibilidade jurídica, tá? Ou seja, o fato de que, em tese, no procedimento comum sumário, as alegações finais serão orais. Porque é o que diz o artigo 534 do Código de Processo Penal. Ou seja, as alegações finais serão orais, concedendo-se a palavra respectivamente à acusação e à defesa pelo prazo de 20 minutos, prorrogável por mais 10 minutos, proferindo o juiz a seguir a sentença. Essa é a regra também, né? Se as alegações finais são orais, né? Se as partes têm que se manifestar oralmente, o magistrado deveria, por expressa previsão legal também, proferir a sentença em audiência. Pessoal, essa é a regra, né?
Essa é a máxima aí da celeridade processual. E aí vem o parágrafo 1º, que diz: havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. E o parágrafo 2º diz ainda: ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos 10 minutos. E esse prazo também será acrescido para a defesa. Então, olha aí, né, as principais distinções entre o procedimento comum ordinário e o procedimento comum sumário. Primeiro, a audiência deve ser realizada em até 60 dias no procedimento ordinário, em até 30 dias no caso do procedimento sumário. O número de testemunhas para o procedimento ordinário, 8 para cada parte, ou seja, 8 para a acusação e até 8 testemunhas para cada um dos acusados. No caso do procedimento sumário, essas testemunhas caem do número de 8 para o número de 5. No procedimento ordinário, existe a previsão legal de requerer diligências, enquanto não existe a previsão legal de requerer diligências após o término da instrução para o procedimento sumário, né? Algo ainda que nós podemos aí observar é que essa previsão ela é clara no caso do procedimento ordinário e ela não existe, então, essa conversão, né, das alegações finais em memoriais para o caso do procedimento sumário. Pessoal, terminamos aqui o procedimento sumário. Alguém tem alguma dúvida, né, para que eu possa, então, começar aí o procedimento sumaríssimo? Alguém tem alguma pergunta sobre o procedimento sumário? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá. Segue a aula. Procedimento sumaríssimo, pessoal. Procedimento sumaríssimo, lembrem-se, tá? Nós estaremos aqui, então, nós temos tanto a previsão legal do artigo 394, parágrafo 1º, mas a partir de agora nós falaremos bastante sobre a lei 9.099/95, porque é ela que trata do procedimento sumaríssimo. Então é extremamente importante que nós aí, né, observemos o que diz a lei 9.099/95, porque é ela que trata deste procedimento em específico. Então, o artigo 394, parágrafo 1º, mais uma vez, olha só, ele vem dizer lá no parágrafo 1º, inciso 3º, sumaríssimo para as infrações penais de menor potencial ofensivo na forma da lei. Qual lei? Lei 9.099/95, ou seja, a lei dos juizados especiais, cíveis e criminais. A lei 9.099/95, ela vem dizer, ela vem explicar para nós, lá no seu artigo 61, o que é uma infração de menor potencial ofensivo, né? Até porque, se nós simplesmente observarmos o termo, não nos dá aí uma noção exata do que significa, né, ser uma infração de menor potencial ofensivo. Então é extremamente importante que nós tenhamos aí esta compreensão, esta observação, como forma, né, de buscar aí, então, essa distinção. Então, o artigo 61 diz que consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta lei, as contravenções penais, observem aí então, e os crimes em que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos. Então nós já sabemos que crime superior a 2 anos e inferior a 4 é rito sumário. Não superior a 2 ou até 2 anos, ela é aí então rito sumaríssimo. Pessoal, um outro detalhe importante aqui, tá? Quando eu falo da lei 9.099/95, tá? Eu estou falando sobre o juizado especial da Justiça Estadual, tá? E essa é uma questão bastante importante. Quando nós tratamos do juizado especial criminal federal, nós temos uma outra legislação. Vou até colocar aqui no nosso chat, tá? Então, a lei 9.099/95, ela trata
aqui do Juizado Especial Criminal Estadual, tá? Da Justiça Estadual. Quando nós tratamos do Juizado Especial Criminal da Justiça Federal, nós temos a Lei 10.259 de 2001, tá? As duas leis consideram como crime de menor potencial ofensivo aqueles que têm pena inferior ali, né? Melhor dizendo, penas até 2 anos, ou seja, penas não superiores a 2 anos, tá? Então é importante falar sobre isso também, para que não fique aí nenhuma dúvida, né? Então nós vamos ver agora a Lei 9.099/95, que trata do Juizado Especial Criminal na esfera da Justiça Estadual. Na esfera da Justiça Federal, nós temos a Lei 10.259 de 2001. Então, essa é uma observação também importante. Uma outra questão importante aqui é lembrar aí o número da Lei das Contravenções Penais, é o Decreto-Lei 3688 de 41. Tá? Então, esse é um aspecto também bastante importante. Então, quais são os crimes que competem aos juizados especiais criminais da Lei 9.099/95? São as contravenções penais nos termos, né, do Decreto-Lei 3688/41 e também os crimes com pena máxima não sejam superiores a 2 anos. Então é extremamente importante também nós observarmos essas questões. Olha o que diz aí, né, o artigo 109 da Constituição Federal. Aos juízes federais compete processar e julgar, inciso 4º, os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Um outro aspecto que nós devemos observar é que, né, o GCRIM federal, ou seja, o Juizado Especial Federal Criminal, lá da Lei 10.259 de 2001, não julga contravenções penais federais, apenas crimes dentro do limite de pena acima citado, ou seja, não superior a 2 anos. Tá? Então, fiquem atentos a isso também. Contravenção penal não é julgado na esfera somente crimes com pena não superior a 2 anos, tá? Não superior a 2 anos, nos termos lá do inciso 4º do artigo 109 da Constituição Federal. Olha só, pessoal, percebam aqui uma questão que nos leva aí à reflexão, né? As causas de aumento e diminuição de pena, quando incidentes nos casos, devem ser consideradas para efeito do cálculo da pena máxima? Já respondi essa pergunta para vocês hoje, quando eu disse que sim, tá? Quando agravantes não, quando causas de aumento de pena e quando qualificadoras são sim calculadas para causas de aumento, causas de diminuição e as qualificadoras são sim analisadas para aí, observar a pena máxima aplicada naquele crime. Aí você pode perguntar, André, mas é possível que um crime que tenha, então, ele seria de competência do juizado. Ele não será julgado pelo juizado porque ele ultrapassa a pena de 2 anos? Exatamente, é possível. Tá? Olha aqui uma pergunta da Laura. Cabe o procedimento sumaríssimo nos crimes do Juizado Especial Federal? Fiquei na dúvida. Laura, cabe o procedimento sumaríssimo nos termos da Lei 10.259/2001, ou seja, Juizado Especial Federal. Só que ele não julga contravenção penal. Ele vai julgar os crimes os crimes de competência da matéria federal, conforme nós vimos ali no inciso 4º do artigo 109, vai julgar normalmente, pelo limite da pena de até 2 anos, tá? Mas não julga contravenção penal. Então é interessante, mesmo que haja uma contravenção penal contra um bem, né, vamos pensar assim,
de competência da Justiça Federal, da União, por exemplo, será julgado pelo juizado especial nos termos da Lei 9.099, estadual e não federal. Contravenção penal sempre será julgado no juizado especial criminal, estadual, tá? Logicamente, se a pena não for superior ali a 2 anos. Existe o juizado especial federal, tá? Ele vai julgar os crimes que são de natureza federal, pena de até 2 anos, mas não julga dessas condutas ilícitas, estão excluídas as contravenções penais. Entendeu, Laura? Certinho? E aí, pessoal, na sequência, então, nós temos essas questões, ou seja, nós temos o fato de que o crime em subjetivo aplicado, ele era de apenas de até 2 anos. Mas como tem uma causa de aumento e uma causa de diminuição, né, por exemplo, uma causa de aumento que ultrapassa os 2 anos, ele passa a não ser mais de competência do juizado especial. E aí eu estava dizendo, estava explicando antes aí da pergunta da Laura, o seguinte, o que é que se considera então para cálculo da pena máxima? Qualificadoras, por quê? Porque ela tem um segundo preceito secundário do crime, uma outra pena. Causa de aumento, por quê? Porque ela tem um critério fixo, aumenta de 1/3, 1/6, 2/3. Aí você pode perguntar, André, por que não pode? Eu não posso utilizar ali, por exemplo, circunstância agravante ou circunstância atenuante, porque elas não têm critérios fixos. Não dá para o juiz já de início calcular isso, né? Já que a nossa legislação em direito penal diz que a pena é aumentada até o máximo ou ela é diminuída até o mínimo. É um critério subjetivo do magistrado. Então, nesse momento, nesse instante, para se determinar o procedimento, não tem como utilizar circunstância agravante ou atenuante, somente as causas de aumento ou de diminuição de pena. E aí, o nosso slide vem, então, explicar exatamente isso que eu já disse aí para vocês. E olha uma questão interessante, olha só, né? O juiz pode mudar a definição jurídica inicial atribuída para efeito de definir a competência do juizado? Pode, excepcionalmente pode, né? Tanto é que o promotor de justiça não se vincula ali a definição do crime pelo delegado, como também o magistrado não se vincula à definição do crime pelo Ministério Público. Tá? Então, o Ministério Público não é obrigado a acatar o indiciamento feito pelo delegado, enquanto o juiz também pode receber ali a petição inicial, né, a denúncia ou a queixa-crime, por um outro crime que ele entende que é o adequado, compreendendo que houve uma capitulação errada pelo Ministério Público, para que ele possa fazer o correto enquadramento do procedimento ao caso concreto que por ele deverá ser, então, julgado. E aí, então, nós já falamos sobre esse fato. Olha aí, agora vamos dar algumas legislações para vocês verificarem que tem penas que elas vão se enquadrar entre o procedimento sumário e sumaríssimo, né? E como é que essas legislações especiais tratam, se elas admitem ou qual é o procedimento a que elas atribuem. A Maria Vitória coloca aqui que no MP nós analisamos o BO. Não levamos em consideração 100% o relatório do delegado. Muitas vezes identificamos outros crimes. Exatamente, Maria Vitória. Né? Eu conheço já muitos delegados novos que nem fazem indiciamento. Porque a finalidade do delegado é juntar ali os elementos de informação durante o inquérito, né, para encaminhar ao Ministério Público. E quem tem que determinar, quem tem que observar qual é o fato típico que ocorreu é o Ministério Público. Porque eu já vi muitos casos, isso gera uma discussão muito grande, por exemplo, em que, vamos dar um exemplo de um caso concreto de um processo lá do escritório. A delegada concluiu que era um homicídio culposo na direção de veículo automotor. Não vai ao tribunal do júri. E o promotor de justiça entendeu que era um homicídio doloso por dolo eventual na direção de veículo automotor. Ou seja, o promotor ele dá uma capitulação totalmente diferente daquilo que era a interpretação do delegado de polícia. Então, por exemplo, se fosse eu,
já vejo muitos delegados novos fazendo isso, eles não fazem mais indiciamento. Eles fazem um relatório apresentando os elementos de informação da investigação, né? E só compete ao Ministério Público fazer, então, ali a capitulação do fato ilícito, se ele, então, existir. E aí eu concordo quando a Maria Vitória diz que, logicamente, você observa a conclusão, o relatório do delegado, mas o Ministério Público não fica vinculado ali a este indiciamento. Então, é exatamente isso, Maria Vitória. É bastante distinto uma coisa da outra. Tem muitos que indiciam no 34 das contravenções, mas o promotor muitas vezes entende que é o 309, exatamente, do Código de Trânsito Brasileiro. Isso é muito comum também, né? É muito comum. E essa é uma realidade, né? Nós, como advogados também, nós vemos e nós nos baseamos muitas vezes na defesa também no relatório do delegado de polícia. Por quê? Porque, por vezes, eu vejo essa realidade, né? O delegado ele tem uma capitulação ilícita muito mais branda do que ali o Ministério Público na hora da acusação. Em alguns casos, Maria Vitória, eu até penso que existe ali uma forçação de barra do Ministério Público, né, tentando achar o que não tem. Isso eu falo para você como advogado de defesa, tá? Mas tem ali uma forçaçãozinha de barra. Ele acaba pegando, o que é um direito que ele tem, né, num crime de maior potencial ofensivo, né, enquanto o delegado viu ali uma realidade bastante distinta daquela que o Ministério Público compreendeu. Mas são atribuições, cada um tem a sua atribuição, né, o delegado tem a atribuição de investigar, o Ministério Público tem a atribuição de, verificando a autoria e materialidade, fazer a acusação. E o juiz, logicamente, tem a obrigação de julgar. Então, é uma verdade também aí. E olha só o que diz então a Lei 10.741 de 2003, famoso Estatuto do Idoso, né? Vocês vão verificar que muitas legislações especiais elas tratam do seu próprio procedimento ou elas optam por um procedimento independentemente das regras que nós já estudamos. Qual que é a regra básica para que nós possamos determinar aí um procedimento? O tempo da pena em subjetivo aplicado ao caso concreto. Acima de 8 anos, procedimento ordinário. Entre 4 e 8 anos, procedimento sumário. Não, perdão, pessoal, perdão. Tá? Isso é outra coisa. Acima de 4 anos, procedimento ordinário. Até 4 anos, procedimento sumário. E até 2 anos, procedimento sumaríssimo. Essa é a regra geral que nós temos. Enquanto nós analisamos, por exemplo, o Estatuto do Idoso, lá no artigo 94 diz o seguinte: aos crimes previstos nesta lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei 9.099/95, subsidiariamente, no que couber as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. O que ela faz? Ela traz para baixo. Nós sabemos que o procedimento sumaríssimo é apenas de até 2 anos, mas o Estatuto do Idoso optou a atribuir o procedimento sumaríssimo, né, ali nas condutas elencadas no Estatuto do Idoso. Então ele trouxe para baixo, né? Em tese, ali nós estaríamos diante do procedimento sumário para o ordinário, e o Estatuto do Idoso traz, então, essa interpretação, dizendo, não, aqui quem vai julgar o rito que vai ser utilizado para o julgamento das condutas ilícitas nos termos do Estatuto do Idoso é o procedimento sumaríssimo, mais célere, mais rápido, né? Dada aí, logicamente, a condição de idade das vítimas. Então é imprescindível que o processo seja mais célere. Essa é uma das justificativas para essa escolha. Para uma boa interpretação dessa disposição legal, a pergunta que devemos fazer é a seguinte: por que, afinal de contas, o legislador entendeu que o rito sumaríssimo para crimes mais graves, com pena maior de até 4 anos contra o idoso? E a resposta é uma só, pessoal, aquela que eu já disse para vocês: para imprimir maior celeridade nos julgamentos, com um procedimento que, em tese, é menos burocrático, mais célere,
para maior efetividade da proteção estatal a essa categoria de pessoas fragilizadas. Não se pode conceber o contrário, ou seja, se for demorar muito, o idoso morre, né? Então, ou seja, é necessário que esse processo seja mais rápido, é necessário que esse processo seja mais célere. A questão aqui é a seguinte: nós sabemos que lá no juizado especial cabe transação penal, cabe a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. E aí, né, o Estatuto do Idoso também previu isso? Não. Né? Então, sobre essa hipótese, a transação penal tem incidência para crimes contra idosos apenados até 4 anos? Não é esse o raciocínio. Não se pode interpretar uma lei que pretendeu a proteção do idoso em favor dos seus algozes, ou seja, ela só busca aqui a agilidade da lei, né, do procedimento, mas não traz aqui nenhuma hipótese de favorecimento ou de flexibilização quanto à punição dos autores do fato ilícito. Então, é importante também observar essas questões, né? E aí nós temos um julgado nesse sentido, fica aí para vocês analisarem depois. Olha, uma outra lei imprescindível para que nós possamos tratar aqui dessas particularidades de leis especiais quanto à indicação de seus procedimentos. Nós temos aqui a hipótese da Lei 11.340 de 2006, ou seja, a famosa Lei Maria da Penha, que ela diz o seguinte, lá no seu artigo 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independente da pena prevista, independente, pode ser menor de 2 anos, não se aplica a Lei 9.099/95. Então, essa é uma disposição que altera o procedimento para cima, diferentemente do Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso atribui o procedimento sumaríssimo. Lei Maria da Penha diz, independentemente da pena prevista, ou seja, pode ser uma pena inferior a 2 anos, nem assim poderá se aplicar o procedimento sumaríssimo, tá? Por quê? Porque ela prevê aqui, ela determina uma maior garantia e proteção aqui às mulheres, né? Justiça Militar e Lei 9.099/95, outra disposição no mesmo sentido da Lei Maria da Penha. As disposições desta lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar. Então, a própria Lei 9.099, né, o artigo 90A, 9.099/95, diz que, nesse caso, não se aplica aí, né, a possibilidade da Lei 9.099 aos crimes ou à competência militar. Então, fica aí também essa questão bastante importante. Olha só, portanto, da mesma forma, independentemente da sanção máxima de um crime militar ser igual ou inferior a 2 anos, não se aplica a Lei Maria da Penha. Perdão, pessoal. Não se aplica a Lei 9.099/95. Então, independentemente da pena aplicada em um crime de natureza militar, mesmo que ela seja inferior a 2 anos, não se aplica a lei, ao procedimento sumaríssimo, não se aplica a lei 9.099/95. Guardem esses detalhes que eles são aí extremamente importantes. Foro por prerrogativa de função e a lei 9.099. Então, muito se fala no Brasil aí sobre o foro privilegiado, tá? Então, é possível uma pessoa com foro privilegiado ser julgada nos termos do procedimento sumaríssimo, né? Não há nenhum impedimento aí nos termos da lei, né? Da aplicação da lei 9.099, mesmo a pessoa tendo um foro privilegiado, não há nenhum problema, né? Lembre-se que a competência é uma coisa, procedimento é outra. Então, nós não podemos confundir competência com procedimento. Competência em razão do local ou em razão da matéria. Ou seja, quem é que pode julgar aquele processo? Né? Qual é o juiz, qual é o tribunal que pode julgar aquele processo? Então, isso é competência. Procedimento é o rito, é a marcha processual. São os atos que são praticados entre a acusação, a sentença
ou fase recursal. Então não confundam aqui, né, procedimento com competência. Crimes eleitorais, se vocês prestaram atenção, se vocês estavam atentos, nós já falamos aqui sobre crimes eleitorais, até porque nós temos uma justiça própria, né? Nós temos a justiça eleitoral. Então, as infrações penais eleitorais, de acordo com o artigo 355 e seguintes do Código Eleitoral, contam com um procedimento especial, com muitos atos similares ao procedimento comum, né? Mas não é aqui, não se aplica o procedimento sumaríssimo. Aplica-se um procedimento próprio, um procedimento especial relativo aqui ao Código Eleitoral. Lembrando aí que é uma grande área do direito, tá? Agora, o que nós podemos observar sobre isso, né? A despeito da impossibilidade de julgamento de crimes eleitorais perante os juizados especiais criminais, haja vista a necessidade de observância de competência da Justiça Eleitoral, tem-se admitido, vamos até grifar aqui em amarelo, tem-se admitido a concessão de institutos despenalizadores previstos na Lei 9.099/95 para infrações penais eleitorais, salvo para os crimes que contam com um sistema punitivo especial. Entre eles, aqueles cuja pena privativa de liberdade se cumula, por exemplo, com a cassação do registro, ou o responsável for candidato, a exemplo ali do que diz o artigo 334 do Código Eleitoral. Então, fiquem atentos. Não se aplica o procedimento sumaríssimo, mas podem ser aplicados os institutos despenalizadores da Lei 9.099. Então, é uma coisa diferente da outra, né? Ou seja, eu tenho um procedimento próprio e esse procedimento próprio pode beneficiar o acusado com alguns institutos despenalizadores da Lei 9.099. Você vai perguntar, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Os procedimentos são diferentes. Algumas benesses podem ser aproveitadas da Lei 9.099, mas o procedimento é outro, é um procedimento especial, né? Vamos lembrar também aí da conexão e continência, pessoal. É importante vocês sempre estudarem conexão e continência, né? Como, por exemplo, aí o exemplo que traz para vocês, um sujeito pratica dolosamente o crime de homicídio simples para assegurar a impunidade de o crime de maus tratos contra seu próprio filho. Então nós temos aí o quê? Nós temos uma interpretação desses dois crimes. Ou seja, né, em tese, é análise separada, é competente para o julgamento de crime de homicídio o tribunal do júri. Portanto, se trata de um crime doloso contra a vida e é competente para o julgamento de maus tratos o juizado especial criminal, haja vista se tratar de uma infração de menor potencial ofensivo. Mas o que eu tenho? O crime de menor potencial ofensivo será atraído para o julgamento pelo tribunal do júri. Por quê? Porque existe ali a conexão e continência entre ambos. Olha o que diz então o artigo 60 da Lei 9.099/95. O juizado especial criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, no caso dos conciliadores, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Ou seja, se houver uma regra de conexão e continência, a infração menor ela é atraída para o juiz que tem ali a competência sobre o procedimento sumário ou procedimento ordinário. Então, existe também aí essa informação extremamente importante também. Então, quer dizer que lá no tribunal do júri vai se julgar tanto, é que nesse caso terá uma absorção, né? Mas ele, se tiver um outro crime ali em concurso, ele também terá competência para julgar até mesmo um crime que não é doloso contra a vida, havendo aí a conexão e a continência. Olha o que diz aí o artigo 78 do Código de Processo Penal. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras. Primeira, no concurso entre competência do júri
e de outro órgão de jurisdição comum, prevalece a competência do júri. No concurso de jurisdições da mesma categoria, letra A, preponderará a do lugar da infração, a qual for cominada a pena mais grave. Letra B, prevalecerá o lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações e as respectivas penas forem de igual gravidade. Letra C, firmar-se-á pela prevenção. Então cabe aí, né, aquela análise inicial, né, e nós veremos isso ainda mais adiante, sobre continência, conexão e prevenção, pessoal. Então é importante também nós já termos em mente o que significam esses termos. Inciso 3º. No concurso de jurisdições de mesmas categorias, predominará de maior graduação. Inciso 4º. No concurso entre jurisdição comum e especial, prevalecerá esta, ou seja, a jurisdição especial, né? Então, o artigo 78 do Código de Processo Penal será competente para o julgamento de ambas as infrações, por exemplo, ali, no exemplo que nós demos, o Tribunal do Júri, né? Com relação ao parágrafo único do artigo 60, diz assim: na reunião de processos perante o juízo comum ou o Tribunal do Júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição de danos civis. Então, fica aí também mais essa ressalva, ou seja, né, em havendo um crime que é inicialmente de competência do procedimento sumaríssimo, mas ele está ligado a um crime de um procedimento do rito ordinário, aí é onde ocorre a possibilidade, então, do crime mais leve ser julgado pelo crime mais grave. Olha só aí o que diz o Vitor, né? Professor, no caso da Lei Maria da Penha, tem a súmula 536 do STJ, que proíbe os benefícios da Lei 9.099. Ela tanto proíbe os benefícios quanto o próprio procedimento, né, Vitor? Isso, exatamente, a súmula também. Né? E a Maria Vitória coloca aqui que a própria lei prevê no artigo 41, salvo engano, que não cabe os benefícios da Lei 9.099. Exatamente. Então, nós já temos essas previsões legais, ou seja, a lei ela tanto diz qual é o procedimento cabível, como diz também as hipóteses em que não se poderá utilizar ali dos benefícios. É exatamente essa questão, né? Vocês estão afiados aí com relação na matéria, e são manifestações extremamente pertinentes. Muito obrigado sempre aí pela participação de vocês, pessoal. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a competência territorial, né? A competência territorial, ela é dita ali pelo artigo 70 do Código de Processo Penal. O artigo 70, ele adota a teoria do resultado, ou seja, onde ocorre a consumação do delito, ali ocorre a definição da competência territorial para o julgamento do delito, ou seja, é naquela circunscrição judiciária que haverá ali o julgamento de um determinado crime. Olha o que diz o artigo 63 da Lei 9.099/95. A competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. O que é que isso significa dizer? Significa dizer que aqui nós temos a teoria da atividade. Vocês vão lembrar um pouquinho sobre direito penal agora. Nós temos 3 teorias: teoria da atividade, teoria do resultado e teoria da ubiquidade. Né? Teoria da atividade é onde o fato foi praticado, né, ou deixou de ser praticado no caso de uma conduta omissiva, independentemente do local do resultado. Teoria do resultado, ela está diretamente ligada ao resultado do crime, ou seja, à consumação do delito. E a teoria da ubiquidade, que não é adotada no Brasil, diz que tanto poderia ser um lugar quanto o outro. Então, nessa hipótese, o Código de Processo Penal adota a teoria do resultado, enquanto a Lei 9.099, ou seja, o procedimento sumaríssimo, adota a teoria da atividade. Então, existe essa distinção bastante importante. Um outro detalhe aqui que nós devemos observar, de acordo com o artigo 66 da Lei 9.099, é com relação aos casos de modificação da competência. Ou seja, olha o que diz o artigo 66.
a citação será pessoal e far-se-á no próprio juizado, sempre que possível, ou por meio de mandado. E aí nós já vimos isso hoje. Quando não for possível realizar no próprio juizado ou por meio de mandado, vai encaminhar para o juízo comum, ou seja, ele deixa de ser um procedimento sumaríssimo e adota ali as vestes do procedimento sumário. Então, é aquelas duas hipóteses que nós vimos anteriormente, em que há a alteração da competência, né? A remessa do processo que era de rito sumaríssimo para o rito sumário. Então, essa é uma das exceções à regra ali para que haja essa situação. Então, por exemplo, o juizado especial não permite a citação por edital, enquanto na justiça comum é possível que haja ali a citação por edital. Então, são essas regras básicas aí que fazem a distinção entre o procedimento sumaríssimo para o procedimento sumário. Nós já vimos também o parágrafo 2º do artigo 77, que é a segunda hipótese de remessa do procedimento sumaríssimo para o procedimento sumário. E o Renato Brasileiro diz o seguinte: essa complexidade a que se refere o dispositivo em análise pode estar aí relacionada à forma de execução do delito, à quantidade de pessoas envolvidas, à dificuldade probatória, quando demandar maiores investigações. A verificação dessa complexidade recai inicialmente sobre o órgão do Ministério Público e, na sequência, deve o juiz se pronunciar quanto à remessa dos autos ao juízo comum. De todo modo, uma vez remetidos os autos ao juízo comum, o posterior afastamento da complexidade, a causa não implica no restabelecimento do juizado. Então, ou seja, se ela foi remetida ao rito sumário, não vai voltar para o rito sumaríssimo posteriormente. É isso que vem dizer aí, buscando logicamente ali a oralidade, a simplicidade, a informalidade, a economia processual e a celeridade, já que essas são aí as características do juizado especial criminal, do procedimento sumaríssimo, nos termos do artigo 62 da Lei 9.099/95. Próxima aula, continuamos aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, estou aqui à disposição de vocês, pessoal. Não havendo dúvidas, agradeço a presença de todos, uma excelente noite, boa aula ainda, vocês têm aula depois do intervalo. Fiquem com Deus e até semana que vem, pessoal. Semana que vem já vou marcar com vocês a data do nosso trabalho, tá bom? Já foram marcadas aí as avaliações. Na semana anterior à avaliação, nós faremos o nosso trabalho bimestral. Então, uma semana de trabalho bimestral, próxima aula será a nossa avaliação. Então, fiquem atentos e até a nossa próxima aula, então. Um forte abraço a todos. Muito obrigada, doutor. Até a próxima aula. Eu que agradeço. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite, bom descanso, professor. Boa noite. Temos uma aula aqui ainda. Boa noite. Um abraço.